2023 foi um ano de altos e baixos para o Atlético Mineiro. Apesar das precoces eliminações na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores, o Galo terminou o ano de 2023 em alta, fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Agora, a missão é reforçar um elenco que já é muito forte para ir em busca de conquistas na próxima temporada. Você verá nesse vídeo quem o Galo pode contratar para a próxima temporada para voltar a brigar por tudo. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes de eu mostrar para vocês quais jogadores interessam ao Atlético Mineiro para 2024, queria primeiro fazer alguns comentários sobre o time do Atlético. Hoje o Galo já tem uma base, na minha opinião, muito forte. Tem uma dorsal bem estruturada. Então tem um ótimo goleiro que é o Everson, tem o Guilherme Arana na lateral esquerda que é muito bom jogador. No meio campo tem o Otávio, que terminou a temporada em alta, Edenilson terminou a temporada em alta, Igor Gomes, Zaratio também muito bom jogador. No ataque tem dois jogadores muito acima da média, que são Hulk e Paulinho. Então o time do Atlético, de uma maneira geral, já é um time bastante qualificado. Isso significa que o Galo não precisa ir ao mercado e fazer várias contratações. Não, precisa ir e de maneira pontual. Outro ponto muito importante. Quando você tem um time qualificado como o do Atlético Mineiro, às vezes você não se reforça só indo ao mercado. Você se reforça também renovando contratos dos seus jogadores. E o Atlético acabou fazendo isso para essa próxima temporada. Então o Galo renovou com o Mariano, com o Guilherme Arana, com Saravia, com o Rodrigo Batalha, Bruno Fux, fora o zagueiro Maurício Lemos, que teve o contrato renovado automaticamente após bater metas. Vamos então agora falar sobre os jogadores que realmente podem chegar ao Atlético Mineiro para a próxima temporada. Começando pelo sistema defensivo. Tem um jogador do futebol argentino que foi oferecido ao Atlético Mineiro e a outros clubes do Brasil, mas o Galo ainda não tomou uma posição. Esse jogador é o zagueiro argentino Lautaro Giannetti. Giannetti tem 30 anos e hoje é jogador do Vélez Sarsfield da Argentina, onde inclusive é titular e capitão. Lautaro Giannetti tem 30 anos e nesse momento está em final de contrato com o Vélez. O que significa que se o Atlético Mineiro quisesse contratá-lo, poderia contratá-lo já a custo zero, sem a necessidade de pagar algum valor para o Vélez. Lembrando que, além de ter sido oferecido ao Atlético Mineiro, Giannetti também foi oferecido, por exemplo, ao Grêmio. Nessa última temporada pelo time argentino, Giannetti disputou 34 jogos, tendo marcado um gol e dado 2 assistências. Se tem um setor hoje do Atlético Mineiro que, na minha opinião, poderia receber reforços, os reforços seriam muito bem-vindos, seria justamente a zaga. Então, Giannetti é um nome que está em pauta pelo fato de ter sido oferecido. Da zaga, nós já pulamos diretamente para o meio-campo, até porque não faria sentido o Atlético Mineiro, após renovar com seus laterais, ir procurar por laterais. No meio-campo também já tem várias opções, então o Atlético está procurando um nome que seja de fato um reforço pontual, como eu tinha falado no começo do vídeo para vocês. Então, o Galo vive a expectativa de, antes do Natal, anunciar a contratação do meia Gustavo Scarpa, de 29 anos. Jogador que aqui no Brasil brilhou no Fluminense, foi o melhor jogador do Brasileirão de 2022 pelo Palmeiras e hoje está emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra ao Olympiacos da Grécia, onde pouco tem jogado, 11 jogos desde que foi emprestado para lá. Nesse momento, o Atlético vai avançando para contratá-lo por volta de 29 milhões de reais por um contrato de 4 temporadas. Muito bom jogador, esse aqui, como eu disse, seria um reforço pontual e que, inclusive, já foi treinado pelo Felipão na época do Palmeiras. Bom jogador, boa finalização, especialista na bola parada. Na minha opinião, se confirmada essa contratação, tem muito a agregar. Hoje, a prioridade de reforços do Atlético Mineiro tá lá no seu ataque. Porque mesmo que o Atlético tenha o Hulk, tenha o Paulinho, outros nomes do ataque acabaram deixando a desejar bastante. Casos de Eduardo Vargas, de Allan Kardec. Então, o Galo tá querendo novas opções. Vou começar falando sobre atacantes de lado. Para atacantes de lado, o Galo já fez sondagem por 2 nomes que têm ligação com o Vasco. Um foi revelado pelo Vasco e o outro ainda joga no Vasco. Então, um jogador que atua pelo lado esquerdo, o Galo sondou o Thales Magno, atacante de 21 anos, ele no caso foi revelado pelo Vasco e hoje está defendendo o New York City dos Estados Unidos, onde tem contrato até 2026. Nessa temporada aqui pelo time estadunidense, o Thales Magno disputou 34 jogos, marcando 4 gols e dando 3 assistências.
bom jogador, mas para nível de Atlético, será que é o cara certo? Ainda mais que onde o Thales Magno costuma atuar, joga hoje o Paulinho. Outro jogador de lado de campo que o Atlético Mineiro sondou juntamente do Palmeiras foi o atacante Gabriel Peck. Esse que ainda é jogador do Vasco e foi também revelado pelo time carioca. Jogador de 22 anos, mas que, no caso dele, atua aberto pelo outro lado, pelo lado direito. Gabriel Peck é bom jogador e foi inclusive peça fundamental para o Vasco não ter sido rebaixado novamente nessa temporada. Ele tem contrato com o Cruz Maltino até 2027. Nessa temporada pelo Vasco, o Gabriel Peck disputou 50 jogos, foram 14 gols e 5 assistências. Então os números do Gabriel Peck são até melhores que os do Thales Magno. Isso mesmo, o Thales Magno jogando nos Estados Unidos. Tem um jogador de lado de campo que o Atlético Mineiro também está sondando e ele pode jogar aberto e pode jogar também por dentro, que é um velho conhecido da torcida. Jogador revelado pelo Galo, que foi uma grande venda para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Estou falando do Bernard. Bernard, aquele mesmo, o alegria nas pernas, que deixou o Atlético Mineiro após ganhar a Libertadores em 2013 e foi fazer carreira fora. Jogou no Shakhtar Donetsk lá na Ucrânia, jogou no Everton na Inglaterra, Sharjah nos Emirados Árabes e hoje está jogando no Panathinaikos da Grécia. E por que o Atlético está monitorando a situação do Bernard? Porque lá no futebol grego ele tem contrato só até junho de 2024. Ou seja, a partir de janeiro ele já está em condições de assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E claro que, se ele pensar em voltar ao Brasil, o Galo está com as portas abertas para ele. Bernard, que nessa temporada pelo Panathinaikos disputou 25 jogos, 4 gols até o momento e 3 assistências. Esse aqui também seria um bom jogador porque não está com uma idade muito avançada, é identificado com o clube e é jogador com experiência internacional. Isso tem que ser levado em consideração. Só vocês verem hoje, os principais jogadores do Galo, que são Hulk e Paulinho, são jogadores com experiência internacional. No caso do Paulinho, mesmo que seja uma experiência que tenha sido frustrada e em termos de tempo seja menor do que a do Hulk, bem menor, isso querendo ou não faz a diferença. Agora vamos falar de centroavante. O Galo também está procurando por um centroavante, um homem de referência e trabalha nesse momento com 2 opções, ou inclusive já é alvo antigo do Atlético, que é o atacante Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz tem 22 anos e aqui no Brasil foi revelado nas categorias de base do Flamengo, depois sendo negociado com o futebol da Inglaterra, onde hoje está defendendo o Fulham. Nessa temporada, 10 jogos por lá e apenas 1 gol marcado. É um jogador que não é muito aproveitado. Então o Atlético está há um tempo numa disputa com o Grêmio para ver quem fica com o Rodrigo Muniz. É um jogador que hoje custaria aos cofres do Atlético ali por volta de 5, 6 milhões de euros. Ao menos é o pedido inicial do Fulham. Lembrando que ele tem contrato com o time inglês até 2026. O outro atacante, o outro centroavante no caso que interessa ao Galo é um jogador que já conhece o futebol mineiro. O atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, de 30 anos. Jogador que foi rebaixado agora em 2023 para a Série B com o América Mineiro. Mas mesmo com o Coelho sendo rebaixado, Mastriani fez uma temporada muito boa. 42 jogos, 21 gols marcados e 2 assistências. Bom de bola, sabe se posicionar, tem experiência internacional, fazedor de gols. Cara, você fazer 21 gols num time limitado como o do América, imaginem quantos gols ele não pode fazer sendo servido por Hulk, por Paulinho, por Igor Gomes, por Edenilson, por Zaratio. Os números podem ser até melhores. Ele é bom de bola. Então, o Atlético há um tempo também já está monitorando a situação do Mastriani, que é um jogador que interessa muito ao Atlético Paranaense, ainda mais agora que o Furacão perdeu o Vitor Roque para o Barcelona. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, de todos esses nomes que eu trouxe, quais seriam os ideais hoje para reforçar o time do Galo, que já é um time muito forte? Comenta a sua opinião, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!